aqui em São Paulo, agora 8h35 desta sexta-feira, antes da pandemia, do isolamento social. Sexta-feira, né, Beatriz Manfredini, que vai trazer informações pra gente, costumava ser um dia de trânsito muito intenso, principalmente agora no meio da manhã, aqui na capital paulista, mais no final da tarde. Agora, a nova sexta-feira está sendo às quintas-feiras. Muita gente, muitas empresas conseguiram manter esse trabalho à distância, o chamado home office, às segundas e às sextas-feiras, mas o trânsito continua não muito fácil para quem mora aqui na capital. E falando em trânsito, começa a valer a nova faixa exclusiva para motos nas avenidas Prestes Maia e Tiradentes aqui em São Paulo. É sobre isso que a Beatriz vai trazer informações agora para a gente. Como está a situação por aí agora? Outras avenidas também devem receber o projeto Faixa Azul, né, Beatriz? Pelo menos outras 8 avenidas até o fim desse ano, janeiro do ano que vem, mais ou menos, Lívia. E hoje é o primeiro dia da implementação da chamada Faixa Azul aqui na Avenida Tiradentes, também na Prestes Maia. A gente fala neste momento bem do meio da Avenida Tiradentes. E aqui atrás de mim a gente consegue ver a implementação dessa faixa azul. Ela foi pintada durante a madrugada agora desta quinta-feira e agora sexta-feira, então ela já começa a operar. A faixa azul, para quem não sabe, é aquela faixa que é uma sinalização especial para separar o trânsito das motocicletas dos demais veículos, né? Justamente para evitar que os motoqueiros se arrisquem naqueles corredores que ficam entre os automóveis. Então essa faixa ela começou a funcionar nesta sexta-feira e faixas como essa já existiam na Avenida dos Bandeirantes e também na 23 de maio. A gente vê o pessoal da CET fazendo aqui um auxílio a esse primeiro dia de faixa azul. E o que diz a Prefeitura, então, é que desde a implementação das primeiras 2 faixas, na Bandeirantes e também na 23 de maio, não houve nenhuma morte de motociclistas naqueles locais. Por isso, então, a Prefeitura de São Paulo quer ampliar esse programa. A ideia é que até janeiro de 2024, 8 novas faixas, então, apareçam pela cidade de São Paulo. Na Avenida Sumaré, também na Avenida das Nações Unidas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na Zaquinarte, na Luiz Dumont Vilares, na Miguel Yunes, na Avenida do Estado e também na Jacu Pêssego. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, falou sobre o assunto ontem em uma coletiva de imprensa. A gente separou um trechinho da fala dele sobre essa ampliação do programa das faixas azuis. Vamos ouvir. Nós vamos ter 8 vias que terão 64 quilômetros de faixa azul. Nesses últimos 4 anos, esses 64 quilômetros registraram 42 óbitos de motociclistas. Então, todo esse trabalho, toda essa experiência, toda essa ação conjunta da Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria de Mobilidade, da CET, junto com o Ministério dos Transportes, na busca de que a gente tenha óbito zero ou, no mínimo, a gente reduza o número de óbitos e possa trazer mais segurança. A gente ouviu o prefeito Ricardo Nunes falando de óbito zero. Essa coletiva de imprensa de ontem aconteceu ao lado do ministro dos Transportes, Renan Filho. E o ministro disse, inclusive, que a implementação dessa faixa azul pode virar um programa nacional, a nível federal, justamente com o objetivo de perseguir essa meta de óbitos zeros de motociclistas. Segundo o ministro Renan Filho, isso pode acontecer até o fim do ano que vem. Então é uma medida que começou aqui em São Paulo e que vai ser estudada e que pode ser ampliada. Essa faixa aqui, né, de onde eu falo deste momento, então, da Avenida Tiradentes, ela foi palco, inclusive, de uma polêmica, Lívia, no mês passado. Acabou culminando na demissão do diretor da CET na época, porque ele perdeu o prazo para a implementação dessa faixa aqui e de outros 3 trechos pela cidade. Agora, então, valendo a partir de hoje, sexta-feira, para o motorista que passa por aqui, tem melhoria no trânsito. Mais segurança, mais fluidez, só tem pontos positivos. Agora você mostrou um trechinho dessa coletiva do Ricardo Nunes, do prefeito aqui da capital. Ele falou alguma coisa sobre tarifa de ônibus, Manfredini? Falou, Lívia. Vai chegando o fim do ano e essa começa a ser uma preocupação, não só da prefeitura, como também dos passageiros, né, da cidade de São Paulo. Sempre dá medo do aumento da passagem. A passagem aqui em São Paulo, tanto de ônibus quanto de metrô e da CPTM, está congelada em R$ 4,40 desde 2020. E ontem, durante essa coletiva, o prefeito Ricardo Nunes disse que gostaria que esse valor fosse mantido, que permanecesse congelado. Mas ele disse que isso depende de alguns fatores,
como, por exemplo, contas e conversas com o governo de São Paulo. A gente também tem um trecho dessa fala, vamos acompanhar. A questão da tarifa, eu não sei te dizer ainda, nesse momento, se a gente vai conseguir manter ela no mesmo patamar dos R$ 4,40, até porque eu dependo também do metrô e da CPTM por conta da integração do bilhete, né? A ideia porque nós tínhamos em 2019 9 milhões de passageiros por dia. Hoje a gente tem 7 milhões de passageiros. Nós perdemos muitos passageiros. Eu gostaria de manter? Eu gostaria de manter. Vai depender de contas. A gente deve chegar esse ano a entre 5,7 e 5,8 bilhões de subsídio, né? Mas uma ação pensada, estruturada, com objetivo com relação a fazer uso do recurso público para manter essa questão da tarifa congelada. O prefeito diz que são necessárias conversas com o governo do estado justamente porque as tarifas da CPTM e do metrô são geridas pelo governo e normalmente aqui em São Paulo as tarifas da capital do ônibus e do trem e do metrô andam juntas, né? São ajustadas juntas, por isso então a gente deve esperar por essas conversas. E lembrando que Ricardo Nunes fala sobre a diminuição de passageiros no transporte público desde o início da pandemia e ele fala muito que ele quer aumentar esse número de pessoas usando o transporte público para tentar dar uma diminuída no trânsito e uma das soluções que está sendo estudada por ele é a implementação de uma tarifa zero. O prefeito disse recentemente que está em conversas constantes com a SP Trans, já tem estudos sobre o assunto, então a gente pode esperar aí para os próximos meses alguma resposta também nesse sentido, Lívia. Ok, Beatriz Manfredini trazendo informações de bastidores para a gente, depois ela volta com mais informações aqui no Jornal da Manhã.